E agora você vai ouvir a palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi. Teologia da prosperidade, o que é e o que ensina. Mateus, capítulo 16, versículo 26, nós lemos o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa teologia, chamada teologia da prosperidade, tem como pai um escritor já falecido, por nome Kenneth Hagin. Foi um grande escritor. Seus livros escritos em inglês foram traduzidos para o português e dificilmente se encontra casas de crentes que não tenham pelo menos um exemplar de um dos livros publicados por Kenneth Hagin. Ele descobriu uma coisa na Bíblia que até então nunca ninguém tinha mencionado. Ele descobriu que Jesus era uma pessoa rica, que Jesus andava de Cadillac, que Jesus tinha uma suntuosa casa em Jerusalém, que Jesus andava com roupa de grife Pierre Cardin e outras coisas mais que indicava uma situação econômica muito boa. Ora, todo leitor da Bíblia Sagrada que a lê atentamente jamais poderia chegar a essa conclusão. Até nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que Jesus no céu era rico, mas ele se fez pobre aqui na terra, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos de bênçãos celestiais. E a prova concludente de que realmente Jesus não era pessoa rica está no fato do seu nascimento. Não que ele tivesse nascido numa manjedoura, porque a situação era ocasional. O decreto do imperador obrigava que os cidadãos, cada qual se alistasse na sua terra, e era de admitir-se que Belém estivesse cheia de pessoas visitantes que estariam também cumprindo o seu dever cívico. E as estalagens estavam ocupadas. Mas o caso é o que registra a Bíblia a respeito da atenção de Jesus no que concerne a sua condição de cidadão judeu, o que a lei obrigava para os cidadãos que fossem crianças nascidas do sexo masculino, que deveriam oferecer uma saudação ou um oferecimento que podia ser de um cordeirinho, mas que, em sendo a pessoa pobre, poderia apresentar um par de rolas ou 2 pombinhos. E o que é que nós notamos na Bíblia que a família de Jesus apresentou em se tratando de uma família pobre? Diz o texto do capítulo 2 de Lucas que Maria e José foram ao templo, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias de purificação dela, segundo a lei de Moisés, que eram 33 dias sem poder pôr o pé no templo, mais 7 dias em casa, ao todo 40 dias, se fosse filho homem ou se fosse filha,
80 dias. Então Maria foi ao templo e, segundo está escrito na lei, no livro de Levítico, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e deram a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. O que eles ofereceram? Um par de rolas ou 2 pombinhos. Essa foi a oferta da família de Jesus, mostrando que, ao contrário do que anuncia essa chamada teologia da prosperidade, a família de Jesus era pobre e não rica, como essa teologia chegada dos Estados Unidos anuncia. Então, alguns ensinos mais que nós notamos nessa teologia é que o crente deve declarar que já tem o que Deus prometeu nos textos bíblicos, e tal confissão pode trazer saúde e prosperidade financeira. Então ele admite que, feita a promessa na Bíblia Sagrada, ele já deve contar com aquilo e deve ter, então, já essa suposta abastança que eles admitem que vem através do ensino dessa teologia. Agora, queremos dizer que também essa teologia ensina que uma negação ou uma confissão negativa, por sua vez, é reconhecer a presença das condições indesejáveis. Em outras palavras, se a pessoa nega a existência da enfermidade, e ela simplesmente deixará de existir. Isso é mais ou menos um ensino ligado à chamada seita ciência cristã. Está contrário ao ensino da palavra de Deus. Então nós dizemos que Deus é soberano e nós somos servos. O Senhor Jesus nos ensinou, na chamada oração do Pai Nosso, a pedir: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como servos, nós ficamos na dependência de Deus, como diz o texto da palavra de Deus, e assim aguardamos a providência de Deus e não naquela exigibilidade que a confissão positiva determina que façamos, como que querendo obrigar Deus a dar aquilo que nós achamos que deve dar. Então a Bíblia diz que devemos confessar nossas culpas para que sejamos sarados. Essa declaração encontramos no capítulo 5 de Tiago, versículo 16. E isso não parece ser confissão positiva. Diz o apóstolo Tiago que confessemos os nossos pecados, não pecados cometidos contra Deus, mas pecados cometidos contra nosso semelhante. Podemos fazer uma confissão mútua de erros que às vezes cometemos ocasionalmente, que devemos então chegar e pedir a Deus. Queremos dizer mais que Deus é Senhor e soberano, e na palavra de Deus nós somos também recomendados ou admoestados para que nós nos contentemos com as coisas que nos são dadas por Deus e não fiquemos nessa atitude de exigência, como se Deus fosse obrigado a dar. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13, ele escreveu o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira
e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. E ele conclui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o cristão é a pessoa que sabe se contentar com o que tem, e ele admite que Deus, então, é o que pode suprir as coisas no tempo próprio, e nós devemos aguardar essa providência de Deus. É verdade que a doença é consequência da queda no Éden, como diz a Bíblia Sagrada: por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Precedendo a morte, muitas vezes, as pessoas são assoladas pelas doenças. E agora? O que vamos fazer? Então, queremos dizer que não podemos dizer dogmaticamente que toda doença seja decorrente de pecado cometido na vida, como ensina a teologia da prosperidade. Há situações que podemos dizer que sim. Por exemplo, um caso específico na Bíblia Sagrada, o caso de Miriam, que murmurou, conforme registro de Números 12:10, e ficou leprosa. Mas não quer dizer isso que todos os casos de enfermidade possam ser atribuídos a pecados na vida da pessoa, e muito menos que a pessoa não tenha fé. E por isso acontece isso. Nós encontramos homens de Deus na Bíblia Sagrada que ficaram doentes e nem por isso podem ser acusados de qualquer falta de fé e muito menos de terem pecado. Por exemplo, quando nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando de uma enfermidade quase que permanente de Timóteo, e ele recomendou que usasse remédio ou pelo menos vinho, como se fosse um tipo de remédio para aliviar. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quem poderia imaginar, se a teologia da prosperidade fosse correta no seu ensino, que toda enfermidade é proveniente de desobediência a Deus, como poderia este homem, usado por Deus, pastor de igreja, ser acometido de uma frequente enfermidade? Ele estaria em pecado? Certamente que não. O apóstolo Paulo o tinha em grande estima como um homem fidelíssimo a Deus. E outra referência que temos aqui na Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele menciona outro obreiro de valor que também ficou doente. Diz o texto o seguinte: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então, esta posição da teologia da prosperidade, ela não encontra apoio na Bíblia Sagrada e ainda traz para os crentes que eventualmente sofrem enfermidades uma colocação que ainda rebaixa mais o cristão por admitir que ele está doente porque pecou ou que está doente porque tem falta de fé. Não podemos fazer uma coisa como essa. Agora, o que a Bíblia diz sobre riqueza e sobre pobreza? Nós, abrindo o livro de Provérbios, no capítulo 30, nós vamos encontrar que o escritor bíblico, ele está dentro de uma situação de normalidade. Não era rico e não era pobre. Era uma pessoa que
não tinha abundância, mas também não tinha necessidade, e é o que ele pedia a Deus que mantivesse com ele essa situação. Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, uma posição equilibrada é a situação ideal para uma pessoa que serve a Deus, muito embora isso não signifique que, se ele tiver riqueza, ele não pode servir a Deus. Capítulo 6 de 1 Timóteo, nós vamos ler o apóstolo Paulo também falando do mesmo ponto de vista de equilíbrio financeiro, para que a pessoa viva uma vida quieta, normal, sem altos e baixos. Então diz ele: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por quê? Porque os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E diz ele mais: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Aí está uma posição bíblica recomendada pelo apóstolo Paulo, que podemos ser ricos, mas que não ponhamos o nosso coração na incerteza das riquezas, que a nossa confiança esteja extremamente colocada em Deus. É a recomendação da palavra de Deus. E nós temos então que, assim vivendo, estamos dentro da vontade de Deus para conosco, e devemos tomar cuidado também com certas interpretações capciosas da Bíblia Sagrada, quando a Bíblia não diz isso. Vou ler para os prezados ouvintes o texto que está em Marcos, capítulo 10, versículo 30, e a interpretação que é dada nos livros da chamada Teologia da Prosperidade. Diz o texto bíblico. Vou começar no versículo 28 deste capítulo 10 de Marcos. Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Ora, observe só como é interpretada esta passagem bíblica pelos teólogos dessa prosperidade. Dizem que se você der para a causa do Evangelho, receberá 100. De 10, receberá 1000. De 1000, receberá 100.000. Dê uma casa e recebe 100 casas, ou um valor equivalente. Concluindo, dê um avião e receba 100 vezes o valor do avião. Em resumo, Marcos 10 e 30 é uma transação econômica de grande rentabilidade. É certa esta interpretação? Este versículo especificamente está falando desses que abandonam casa,
família, por amor de Jesus e do Evangelho. Estes receberão um retorno no sentido de serem parte de uma comunidade, de uma igreja de crentes. E esta comunidade ou igreja nova, que eles consideram uma multiplicação de relações, muitas das quais são, no final das contas, mais íntimas e espiritualmente significantes que relações de sangue. Quer dizer, então, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, é certo que perdemos certas amizades do tempo quando andávamos fora da presença de Deus. Mas também ganhamos em número de pessoas que se tornam nossos irmãos, nossas irmãs, nossas mães, usando a linguagem que Jesus declarou quando disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e procuram falar-te. Jesus olhou para os presentes e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus está falando: recebe 100 vezes tanto em irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Só que as pessoas que dessa chamada teologia da prosperidade omitem quando o texto diz com perseguições. Aí eles omitem porque não interessa a chamada teologia da prosperidade mencionar que o cristão pode sofrer perseguições por se tornar cristão. Então, prezados ouvintes, que leiamos a Bíblia com cuidado, sempre procurando atender às regras de hermenêutica, para que não saiamos a ensinar coisas que a própria Bíblia não diz. Há uma proibição. Não podemos aumentar, não podemos diminuir. Apocalipse 22, 18 e 19. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se
O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. NQI Mulher. Em que parte da Bíblia está escrito a palavra domingo? Queremos dizer que a palavra domingo aparece em certas traduções da Bíblia. Em outras aparece a expressão Dia do Senhor, como ocorre no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Agora, outras traduções onde esta palavra aparece, vamos citar, por exemplo, a tradução de Matos Soares, onde nós lemos: um dia de domingo fui arrebatado em espírito. Outra tradução de Antônio Pereira de Figueiredo: eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo. E ainda encontramos na Edições Paulinas: num domingo, caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz forte. E esta expressão Dia do Senhor, que é traduzida para domingo, é decorrente do que está no Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A pedra rejeitada pelos edificadores, que aparece no versículo 22 deste salmo, se refere a Jesus, que numa sexta-feira ele foi morto. Esta pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina, é quando Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana. Logo, este dia é chamado o dia que fez o Senhor, o dia de adoração, que se comemora então a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E agora temos a pergunta do nosso irmão Mauro, da cidade de Cubatão. As pessoas que participarão do milênio, quando esse período terminar, se juntarão à igreja ou para eles está reservado outro destino? Infelizmente, nós queremos dizer que para aquelas nações que estiverem partícipes do milênio, elas vão se revoltar no final do milênio, quando Satanás for solto da sua prisão no poço do abismo, conforme registro de Apocalipse 20, versículos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então a besta e o falso profeta, de acordo com o registro do capítulo 19 de Apocalipse, 19 e 20, tanto a besta como o falso profeta, são 2 pessoas, 2 homens, foram lançados vivos no lago de fogo. E 1000 anos depois, quando o diabo também é lançado, encontra lá os 2 primeiros ainda vivos, porque o inferno é um lugar de tormento eterno, segundo o ensino de Jesus e da própria Bíblia.
E agora a pergunta do nosso irmão Leandro, caminhoneiro. Ele mora em Novo Horizonte. Onde está escrito na Bíblia que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Nós temos a resposta em Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, que ele pode pagar. Salmo 49 responde que os recursos de qualquer pessoa acabariam antes de poder redimir sequer uma alma. E agora temos 3 perguntas feitas pela TV Canal 25 da NET. A Igreja Voz da Verdade é realmente uma igreja evangélica? Quem pergunta é o Fábio de Santos, pastor. Queremos responder o que já temos dito em outras ocasiões, que essa igreja, a Igreja Voz da Verdade, não é uma igreja evangélica. É uma igreja que pode se chamar de seita pentecostal, porque está fora da Bíblia Sagrada. Qual o problema dessa igreja que está fora? É que essa igreja recusa a doutrina da Trindade e segue o que nós chamamos de unicismo. E unicismo é uma doutrina que nega a doutrina da Trindade. Vou ler o que essa igreja ensina a respeito da doutrina da Trindade. Diz assim: teoria religiosa de intenção carnal e diabólica, com o sentido de alimentar uma ilusão de Satanás que teve a pretensão de pluralizar a plenitude da divindade. Ora, essa declaração é uma blasfêmia inominável. Ter essa igreja como sendo uma igreja pentecostal evangélica, compactuar com essa igreja que ela repele, detesta a doutrina da Trindade, dizendo que é uma armação diabólica, isso, repito, é uma blasfêmia. Aí explica no seu estatuto o seguinte: quando a Bíblia se refere a Deus, está falando no Espírito Santo, que é o Pai, Criador e Senhor de todas as coisas. Ora, tem cabimento uma declaração dessa, dizer que Jesus, que o Espírito Santo é o Pai? De acordo com a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar em João capítulo 14 e versículo 16 que Jesus prometeu aos discípulos mandar o Espírito Santo. Ele disse o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. Aqui nós temos a palavra, o pronome pessoal, eu, Jesus falando. Falando que rogaria a quem? A outra pessoa, o Pai. E que esta segunda pessoa, mandaria outro Consolador. A palavra Consolador é a tradução da palavra grega Parakletos, que é empregada em 1 João capítulo 2, versículo 1, a Jesus Cristo como sendo o nosso advogado. Então a palavra pode ser traduzida por advogado
como pode ser traduzida por ajudador, como pode ser traduzida por consolador. E aqui então nós notamos 3 pessoas neste texto. Jesus roga ao Pai, uma segunda pessoa. Eu rogarei ao Pai. Ele, o Pai, enviará em nome de Jesus o Espírito Santo, que é uma terceira pessoa. E quando Jesus usa a palavra outro, a palavra outro no grego é alon, que significa outro igual. Logo, Jesus é uma pessoa? Resposta positiva, sim. O Espírito Santo é uma pessoa? Sim. E o Pai? O Pai é uma terceira pessoa. Logo, usar desta expressão, quando a Bíblia se refere a Deus, está falando no Espírito Santo, que é o Pai, isso está errado, e esse objetivo é negar a doutrina da Trindade. Outra declaração que encontramos nesse estatuto da Igreja Voz da Verdade: Jesus é tanto o Pai como é o Filho. Ora, Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. São 2 pessoas distintas e não uma pessoa só. Por exemplo, nós encontramos em João 5, 31 e 32. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ora, aqui estão falando de 2 testemunhas. O Pai que testifica do Filho. Logo, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra. São pessoas distintas. João 8, 16, 18. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Aí está como dizer que Jesus tanto é o Pai como é o Filho. Isso é um ensino fora da Bíblia Sagrada, negando a personalidade do Pai, negando a personalidade do Filho, negando a personalidade do Espírito Santo. E essa negação constitui uma blasfêmia. Por isso eu digo, um pastor que convida esse grupo musical para cantar na sua igreja, e a sua igreja adota a doutrina da Trindade, ele está sendo uma pessoa contraditória, ou pelo menos não faz questão do que é certo e do que é errado. Aí está um comprometimento muito sério, que cada pastor precisa tomar cuidado. Mais uma citação no livro do Apocalipse 5, versículo 11 a 13, para mostrar as 2 identidades. Jesus, uma pessoa, o Pai, outra pessoa. Diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam. Escute bem, prezado ouvinte. O que é que esses milhões de anjos diziam? Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado no trono. Quem está sentado no trono? É o Pai. E ao Cordeiro, que veio aqui a este mundo, que foi chamado por João Batista o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo, o Filho. Aos 2 sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. Mais um texto bíblico para encerrar.
Mateus capítulo 3, 16 e 17. Jesus está saindo das águas do batismo. O Espírito Santo vem e pousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E do céu se ouve uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Eu pergunto aos adeptos dessa igreja, voz da verdade, quem estava falando do céu? Jesus é o Pai? Seria Jesus que estava saindo da água do batismo e ao mesmo tempo estava lá no céu falando? Isso é uma posição contrária à palavra de Deus. Jesus saía das águas, uma pessoa. O Espírito Santo vinha em forma corpórea sobre ele, outra pessoa. E a terceira, o Pai lá do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo, 3 pessoas. Cremos então em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, de acordo com a ordem do batismo que Jesus mandou. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa pergunta, pastor, ela é feita pela TV Canal 25. Os animais têm alma e espírito? É de Rose, é do Marapé, Igreja Batista. Nós queremos responder à nossa consulente que os animais têm alma. Gênesis 1, 22. E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Mas dizemos mais que os animais não têm espírito. A alma do homem o distingue dos animais. Os animais possuem uma alma, mas é alma terrena que vive somente enquanto durar o corpo. A alma do homem é de qualidade diferente, sendo vivificada pelo espírito humano. Como toda a carne não é a mesma carne, assim sucede com a alma. Existe alma humana e existe alma animal. Evidentemente, os homens fazem o que os animais, por serem inferiores, não podem fazer. Por muito inteligente que sejam, a sua inteligência é de instinto e não proveniente de razão. Tanto os homens como os animais constroem casas, mas o homem progrediu, vindo construir catedrais, escolas, arranha-céus, enquanto os animais constroem suas casas, hoje, da mesma maneira como os construíam quando Deus os criou. Os animais são dotados de vida vegetativa e sensível, e o homem é dotado de vida sensível e intelectual e moral. O sentir, o pensar, o exercer vontade e outros atos são todos eles atividades da alma ou do eu. Então queremos dizer que a palavra alma do homem é, portanto, usada frequentemente no sentido de pessoa. Por exemplo, nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 5, todas as almas, isto é, todas as pessoas, pois que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. No livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, declara: toda alma, que significa toda pessoa, esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há
foram ordenadas por Deus. Então nós perguntamos, por que quando nos dirigimos a um ser humano, costumamos chamá-lo de Senhor, fulano de tal, dona fulana de tal? Já quando nos dirigimos ao animal, chamando, nós nunca dissemos Senhor cachorro e nem dona cabra. Por quê? Eles não têm a dignidade de um ser humano com uma alma inteligente e um ser criado à imagem e semelhança de Deus, enquanto os animais, cada qual foi criado segundo a sua própria espécie. Então é preciso reconhecer isso, essa diferença. E ainda, falando sobre o assunto, para um esclarecimento maior, nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, quando ele escreve o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda citando Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o homem se compõe de 3 substâncias, se assim podemos falar: espírito, alma e corpo. O corpo representa o nosso homem exterior, expressão esta usada por o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, logo o homem exterior é o corpo visível, tangível, que se corrompe. O homem interior, diz Paulo, contudo, se renova de dia em dia. Logo, o nosso homem interior fala da nossa alma, do nosso espírito, que sobrevivem à morte do corpo. E, embora distingamos entre alma e espírito, queremos dizer que alma e espírito são inseparáveis. E algumas vezes na Bíblia, alma e espírito são palavras usadas como sinônimo. Por exemplo, nós temos em Atos 7,59, Estevão, ao ser apedrejado, ele pedia a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Paralelamente, nós encontramos no Apocalipse 6:9, quando o escritor declara: vi as almas daqueles que foram mortos. Estavam vestidas de branco e clamavam e diziam: até quando, ó Santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então estavam ali pessoas vivas, conscientes, a que se dá o nome, no caso de Estevão, espírito, e no caso daqueles mártires, alma, mostrando a mesma entidade, embora distintos, como dissemos. Agora, ainda com relação à sobrevivência da nossa alma, mostramos em 10 de Mateus, versículo 28, Jesus dizendo que o corpo pode ser destruído. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Logo, a alma sobrevive à morte do corpo. E o mesmo se diz do espírito,
em Tiago 2,26, quando Tiago declara: o corpo sem o espírito está morto. Então, o que morre do homem é o corpo, o espírito e alma sobrevivem. E cada qual vai tomar o seu lugar de escolha aqui na face da terra. Então, concluindo, respondemos à nossa consulente que os animais têm alma, não têm espírito, só que a alma dos animais é de diferente qualidade, considerando que cada animal foi criado segundo a sua imagem, ou segundo a sua espécie, melhor dizendo, enquanto que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agradecemos a atenção do telespectador para o nosso programa deste dia e convidamos para que você esteja em sintonia com essa emissora amanhã, nesse mesmo horário, das 13 às 14 horas. Procure divulgar esta programação e com certeza Deus trará bênção para você, para a sua família e a todos aqueles que você divulgar esta programação. Vamos agora agradecer a Deus fazendo uma oração. Senhor, queremos agradecer por esta programação de hoje, que a Tua Palavra traga conforto, que a Tua Palavra traga edificação, exortação e que as vidas que estiveram em sintonia conosco possam cada vez mais estar mais próximas do Senhor, sendo fiéis ao Senhor. Abençoa todos, ó Pai, abençoa também suas vidas, para que o Teu nome seja exaltado nessas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.